Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um dia de encontro na 18ª Semana de Estudos Espíritas. Hoje, eu, coordenador da segunda-feira à noite, estou junto com meu grande amigo, colega desse meu irmão Edson Riga, também coordenador geral da segunda-feira à tarde. E vamos falar hoje sobre a evolução dos conceitos da doutrina espírita trazidos pelo irmão Grimm nesses longos anos aí de presença contínua e positiva aqui conosco na SBE. Então aqui somos nós dois, né? O irmão Edson é odontopediatra, coordenador geral já há vários anos, eu sou administrador, sou coordenador há vários anos também. E a gente fez essa proposta, assim, de fazer um pequeno olhar, né? São muitos conceitos trazidos. A gente tentou pegar alguns conceitos, assim, importantes que acontecem no cotidiano do centro espírita, da gente olhar um pouquinho o que era na década de 60, 70, 80, mais ou menos, como as pessoas viam esses temas do espiritismo, como elas chegavam na SBE, e como hoje a gente conseguiu evoluir bastante na avaliação desses conceitos, e isso faz uma grande diferença para o nosso dia a dia. Eu vou direto aqui já para o nosso slide. Edson, faz Oi. às vezes aí para nós, vamos pensar um pouquinho como é que era a mediunidade no passado. Bom, boa noite a todos os irmãos. Agradeço a presença de vocês. É muito importante esse dia, porque nós vamos fazer um resultado em que nós vamos correr pelo tempo e dar a vocês como éramos e aonde chegamos. Bom, anteriormente, em relação à questão da mediunidade, nós, na Casa Espírita, falávamos sobre o desenvolvimento mediúnico. Esse desenvolvimento, acredito que quase todas as casas espíritas tratam isso, Franco, porque é uma condição de desenvolver algo. Isso. Então, eles tinham uma condição de chegar no centro espírita e desenvolver. Eu lembro que na minha família sempre as pessoas falavam, eu vou para o centro espírita para desenvolver. E outros falavam, eu tenho medo de desenvolver porque eu não quero receber espírito. Então, o desenvolvimento mediúnico na SBE, ele, na época, na década de 60, era feito da seguinte forma, reunia os médiuns em volta de uma mesa e faziam uma sessão de psicografia e psicofonia. Era assim que era realizado. A mediunidade, ela nos dá uma condição de nós, na época, acharmos que era um dom. E esse dom era para poucos. Então, nós tínhamos essa condição de achar que só alguns de nós éramos possíveis de fazer uma comunicação ou percepção dos espíritos. Com você agora. E assim, né, nessa linha, assim, né, era a expectativa da época, né? A gente até vai fazer isso em mais telas, mas a gente vê assim, né, que o desenvolvimento, por conceito, ele tem começo, meio e fim. Isso. E hoje, no Centro Espírita, a gente trabalha a ideia de exercício, que não tem começo, porque antes de você fazer uma consciência mediúnica, você já está exercitando na tua casa, no teu dia a dia, na tua vizinhança, na tua escola, no teu trabalho. E no Centro Espírita, você vai associando essa consciência ao exercício e não tem fim. Isso é para todo dia. Você ganha uma consciência, você vai exercitando o tempo inteiro, né? Então é aplicada essa ideia de exercício, que quanto mais se exercita, mais forte se fica no campo mediúnico, tirando essa ideia de dom, de presente de Deus, de, né? Outras abordagens que a gente às vezes vê, um peso na pessoa que chega no Centro Espírita, tentando uma ideia assim, e que a mediunidade ela é plena, né? Ela é de absolutamente todo mundo, inerente a cada ser vivo, né? Isso.
E, na verdade, apresenta essa forma de finitude e acaba ali, como se desenvolvesse o projeto e nos daria uma condição de finalização. E nós não podemos trabalhar isso, de finalizar. É um exercício coerente, sustentável, onde nós estamos constantemente fazendo um processo evolutivo dentro do nosso alcance, dentro de leis morais e dentro Isso. da intelectividade de cada um. Excelente. Uhum. Até desculpe, né, eu passei já no outro Não, slide, não, mas claro. é um ponto excelente que você falou, né? Que é uma coisa moral, moralizante, a gente cresce muito. Isso. Você Bom, quer comentar isso aqui também? Vou comentar então. Bom, havia um expectativismo na mesa branca. Então, essa era uma mesa onde se colocava uma toalha branca, e daí sentavam os médios todos ao redor, e tinha os médiums, que eram os esteios, ficavam por trás dos que estavam sentados, e, segundo relatos que eu peguei da época, né, de 1960, se ficava por trás, os médiuns esteios, e aí, para alguns, ele dizia, fala, irmãozinho, fala, irmãozinho. Então, essa expectativa era sem conhecimento, sem a ciência, não havia o estudo aprofundado, e aí era mais voltado para fenômenos. Então, ocorria Exatamente. muito essa condição, né, Franco, de desfazer a ideia de um fenômeno para que acontecesse isso. E a psicografia, as pessoas, era uma caneta e papel na mão e as pessoas tinham que ficar escrevendo. Tanto é que, nessa época, antes do professor Mauri ser o médium da casa, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, Chicuta Nogueira era o médium que se manifestava antes dele. E como que era feito? Ele era deficiente visual, isso o irmão Leocádio nos contou por diversas vezes nas preleções, onde ele chegava do lado do Chicuta Nogueira e falava, olha, Chicuta, agora você vai falar fulano de tal, e o nome dele e a cor da água. Bom, ele era um deficiente visual, e como que ele, naquele momento, ele estava sabendo disso, né, da cor da água e o nome da pessoa. Então era assim E um que era... efeito importante, né? Desculpa te cortar, mas é um efeito importante na questão mediúnica. A sim. água estava transparente, de repente ela assume uma coloração, isso atende expectativas numa época, né? Isso mesmo, né? Então eram coisas que precisavam na época os espíritos se manifestarem dessa forma, porque era todo um alcance daquela época, do entorno. Então era assim que eles se manifestavam. Outras vezes por cirurgias espirituais. Então nós temos relatos de alguns médiuns da época que eram feitos cortes com tesoura e eram retirados coisas de dentro das pessoas que estavam em atendimento. E após fazer esse procedimento, o que acontecia? Se passava um algodão com álcool no local e estava fechado onde foi feito o corte. Então, era assim que se manifestavam os espíritos. Outras vezes, em outros relatos que eu peguei de outros médiums, o irmão Leocádio passava a mão, na verdade, fazia um corte com os próprios dedos, abria, enfiava a mão dentro do abdômen, removia coisas, e o médium que estava do lado, o médium esteio, ele tinha que estar com uma sacola, e aí era jogado coisas lá dentro. Eram jogadas ali coisas. Então era uma outra forma de se apresentar nas cirurgias espirituais. E daí a gente tinha um dom, né? Quer dizer, na época se tinha um dom e tinha que se desenvolver de alguma forma, senão a pessoa ia adoecer, né? Vinha Exatamente. adoecer, né? E assim, na época, né? Se a gente comparar assim, as pessoas daquela época, elas tinham quarta série, às vezes oitava série, né? Isso.
em termos de informação e conhecimento limitado, porque a produção era muito menor do que hoje, né? A comunicação, os veículos de comunicação não tinham o espectro que a gente tem hoje. Hoje você acha várias pessoas falando 1, 2 idiomas, acessa conteúdo de outros países. Na época não era assim, né? Então, em todo esse arcabouço, esse ideário que eles tinham lá naquela época, acabava sendo uma consequência natural das pessoas chegarem nessa última frase ali, né? Olha, você tem um dom e tem que desenvolver. Se não desenvolver, é pior. E isso a gente escutou várias vezes, né? No dia a dia, no cotidiano, na sociedade ali em geral. Mesmo algumas pessoas chegando no seu espírito, pedindo ajuda, né? E a gente vem olhando assim como o irmão Grimm, a irmã Marina, o doutor Leocádio, através do professor Morei, que também sempre foi muito presente conosco, a gente vai sendo auxiliado aí, olhando esses elementos, interpretando, reinterpretando, estudando e caminhando assim para sair dessa ideia de uma busca de efeitos, né, para fazer muito mais autoconhecimento, né, uma consciência própria de si, onde, por exemplo, assim, o espírito pode colocar cor numa água, é possível, né? Mas não é recomendável, especialmente para os dias de hoje, né? Então, eles, por exemplo, trouxeram para nós, aí, nos últimos anos de presença aqui, a explicação de que uma água fluidificada, ela não recebe nenhum elemento adicional. Ao contrário, a vibração magnética muda, vamos dizer assim, né, a angulação da organização das moléculas, e isso faz uma diferença no processamento orgânico e gerando uma melhora, né? Tem uma carga informacional dentro. Então, explicações mais avançadas, mais técnicas, passaram a ser possíveis porque nós, como sociedade mundial, né, como humanidade, como civilização, a gente evoluiu no conjunto científico, né? Essa própria questão da consulta com o Dr. Leocádio, a gente vê e sabe, né, do passado. O passado era necessário até para comunicar com as pessoas que estavam lá na década de 60, de 70, né? 80, inclusive. Mas a consulta com o Dr. Leocádio, nos últimos 15 ou 20 anos, ela era direcionada a mente, corpo e alma. Era a preleção, eram as conversas, era a equipe mediúnica inteira ali, dos médios que estavam nos grupos de segunda e quarta-feira atendendo. Todos eles participavam do processo com o seu eu, com a sua orientação, né? As recomendações de saúde, os chás, caminhada, as terapias associadas, né? Algodão energizado. Então, ela de invasiva passou a ser sem nenhum tipo de invasão, né? E a gente reforçou fortemente a ideia de que todo mundo é médium e que a gente tem que ter grupos de exercício mediúnico, né? Não é um grupo de estudo, é um grupo de exercício. A gente está lá realmente para exercitar e ninguém não tem o objetivo de que no final a pessoa vai estar formada ou falando com espíritos ou emitindo mensagens diferenciadas, não. É realmente para a gente crescer o nosso percepcional, fortalecer o nosso moral, vencer os nossos desafios, né? Que linka bastante ali com o que a gente tem na próxima tela. Posso seguir, irmão? Pode. Perfeito. Bom, quer comentar isso aqui? Vou comentar. Meditação. A meditação, ela era utilizada como uma fuga, um esvaziamento, ou mesmo uma ausência. Na verdade, a gente saía das nossas responsabilidades naquele momento, se esvaziava todo, fugia daquela a condição de fuga, né? E que até, desculpe te cortar, sim, mas sim. Que era vindo de uma má interpretação do que eles fazem no Oriente, né? Sim. A hora que trouxeram para o Ocidente, as pessoas tinham uma ideia assim estranha em torno da meditação, que é um exercício muito bom. Pode seguir. Sim. Meus avós mesmos, eu por ser oriental, eles tinham
uma sequência de se fazer meditação todos os dias, mas tem uma outra interpretação disso. Então, quando vem para o Ocidente, é feito uma distorção dessa interpretação do esvaziamento da mente, e aqui a gente passou a fazer um processo em que se esvazia e aí se foge do objetivo principal, que na verdade, nós fazemos a reflexão, a internalização do conhecimento. Então, e naquela época nós fazíamos o quê? Uma meditação onde nós faríamos um esvaziamento da mente. E não é dessa forma que era feita a meditação no Oriente. Ela tem uma outra orientação. Eu lembro que os espíritos falaram assim, né? Olha, puxa, não é possível uma pessoa esvaziar a mente completamente. Ela sempre está processando algo, porque ela está viva, seja encarnada ou desencarnada, né? Sim, claro. Então é interessante que é um folclore que durou um certo tempo, a gente já vê ali como é que eles trouxeram. É isso aí. E o ideário, né, o conjunto de ideias de Flagelo, isso ainda perdura muito hoje em várias casas espíritas, Franco. Essa condição de culpa, de carregar a culpa, de pagar dívidas através da saúde. Então, aí são pessoas que hoje em dia são cadeirantes, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com diversos tipos de problemas físicos, emocionais, psíquicos, e aí uma ideia de que tudo isso aí veio de outra vida, que a pessoa está pagando isso. Eu já vi isso em várias casas espíritas, que eu já frequentei em outras casas espíritas, em que era uma ideia extremamente retrógrada. Então, não é porque você nasceu com... Isso o irmão Grimm disse em algumas aulas, nasceu com o pé torto, é porque você, na outra vida, chutou muitas pessoas, né, de forma alguma, né? Não é porque você hoje é cadeirante ou está numa condição de paralisia cerebral que você, em outra vida, e nessa vida, eles fizeram uma composição em que você ficasse sem movimento. Então, não dá para ter essa condição de culpa carregando, como se fosse um processo hereditário, onde você vai carregando e fazendo uma autoflagelação o tempo todo, né? Tendo essa condição de destruição do próprio eu, se você não tem essa ânsia de se melhorar, de se ajudar, de se organizar, de ir para frente, né? Então, as ideias eram colocadas sempre em uma dialética na época, né? Então, uma linha de vitória e derrota. Por exemplo, eu sou o patrão, você é o empregado. Né? Eu sou branco, você é negro. Eu não tenho barba, você tem barba. Então, era uma dialética onde se tinha sempre só dois lados. Ou aquele que estava em extremo sofrimento e aquele que estava numa condição extremamente favorecida. Então, não se tinha um meio termo. Ou é branco ou é preto. Ou é vitorioso ou é derrotado. É verdade. Né? E você veja assim, né? Quando a gente junta tudo isso, né? Se pega assim o Chico, por exemplo, o Chico Xavier narrava, né? Olha, tem um olho dificultoso aqui, que não foi muito positivo com os cristãos, determinada época, isso está acontecendo agora. Então, essa era uma dificuldade, né? Que às vezes um caso era verbalizado e explicado, e que aquele caso era isso, as pessoas pegavam que era uma linha de verdade, porque era uma obtusão, um fechamento, e elas queriam generalizar para absolutamente tudo. E isso gera muita dificuldade, porque é a ausência do pensamento. Né? Você pensa um caso e você passa a régua para tudo. Isso. Eu lembrei de um caso agora, Franco, que eu auxiliava o irmão Leocádio ali nas receitas, e chegou
um menino bem magro, esquelético mesmo, que ele fez uma perda de massa muscular muito grande, e ali de uns 17, 18 anos. E nessa época ele fez o quê? Foi dado uma medicação para esse menino, Roacutan, para pele, para secar todas as secreções, né, da pele. E junto com isso ele tomou uma anestesia dentária que fez um resultado de interação. Quando fez essa interação, virou como se fosse um ácido e queimou todo o trato digestivo desse menino, de cima até embaixo. Então, o irmão Leocádio falou que eles passaram por outro centro espírita, e lá no centro espírita disseram o seguinte, que esse menino ele estava sofrendo essas consequências, porque ele era, na verdade, ele fez uma traição de uma família, e o pai dele era o traído, e aí ele inverteu os papéis na família e ele passou a entrar num processo de sofrimento para pagar aquilo que ele fez, que foi ter um caso com a própria mãe. Então, na verdade, veja a atrocidade desse momento, de você falar uma coisa dessa, a responsabilidade de você falar uma coisa dessa, e deixar essa pessoa, os três não podiam olhar um na face do outro. Era isso que o irmão Leocádio comentou comigo. Olha, Edson, uma inconsequência de uma medicação e de um profissional que agiu colocando uma interação sem o estudo. Isso. O menino, os pais foram lá e falaram, olha, ele toma tais medicações. Aí o outro não usou a ciência, porque se tivesse usado a ciência, ele saberia que nesse momento haveria uma interação e que ele não poderia usar aquele anestésico de forma alguma. Quando ele usou, queimou tudo. Então, veja bem, por um infortúnio no sentido de falta de conhecimento de um profissional, falta do conhecimento do outro profissional de orientar também os pais que eles não poderiam utilizar determinados tipos de medicamentos, houve a interação e põe a culpa na consequência relacionada com um resultado de causa espiritual. Uma causa espiritual. Lá atrás, tudo errado, tudo desorganizado, então agora ele veio para pagar. Então, quando ele me fala isso e fala, olha, agora entra lá na sala, você que é dentista, vamos utilizar o seu ectoplasma, vamos fazer um tratamento para esse menino e vamos mudar essa organização de pensamento deles, porque senão não vai dar. Vai fazer um gabinete com eles, vai trazer eles para o exercício mediúnico para poder mudar essa linha de pensamento. Senão, como que nós vamos ir para frente sabendo que lá atrás aconteceu tudo isso? Entende? Então, não dá. Né? Então, pode seguir, meu amigo. Que caso interessante que você trouxe, né? A gente até não tinha conversado sobre ele, mas é sempre bom que flui, a gente vê esse caso específico mostra mais ou menos que o conhecimento raso pode gerar esse tipo de angústia, de sofrimento, porque é uma má avaliação. Sim. Que, digamos assim, o mais provável é que é só tema biológico, né? Sim. Por mais que houvesse algo espiritual, digamos que fosse verdade o que foi dito, que eu desacredito, isso jamais se diz para alguém. Isso. Né? Sim. Porque, digamos assim, tem uma premissa no processo mediúnico que é o perdão. Só abre esse tipo de pensamento, de abertura de leitura para a gente em vida reencarnatória a hora que a gente tem perdão, a hora que tem função, que vai servir para alguma coisa. Né? E, digamos assim, uma pessoa não deveria falar isso para alguém que entra no centro espírita. Né? Sim. Então, como isso existe lá fora, dá essa ideia, vamos dizer assim, né, no folclore médio a respeito do espiritismo, em alguns outros centros espíritas que têm outras abordagens, outros exercícios, às vezes as pessoas vêm para essa ideia. E a gente tenta acolher elas para, como os espíritos da casa fizeram conosco, nos ajudaram, nos ensinaram, trouxeram livros, palestras,
cursos que a gente foi fazendo, todo o processo do exercício mediúnico, para que a gente fosse migrando, né? Para a gente entender, assim, que, por exemplo, essa situação exige meditação. Eu preciso olhar o momento presente, entender o que é que está envolvido, como a gente pode resolver. Já passado o caso da criança estar passando mal e ter feito toda essa queimação do trato digestivo, passa a ser reflexão, porque já é passado. Mas as duas é por foco mental, é por presença, é por autoconhecimento, por autoafirmação, por leitura do momento, do espaço, dos acontecimentos. Então é um estar plenamente presente, diferente do que a gente tinha no pensamento médio sobre raciocínio de meditação, né? E essa ideia de saúde, porque, digamos assim, né? Digamos que seja lá a fonte que for do teu momento de desequilíbrio na tua saúde, você tem todo o direito e dever de reconstruir a tua saúde. Você tem acesso a todos os elementos disponíveis na Terra para buscar ter um novo equilíbrio. Não há necessidade de sofrer, de passar por flagelo, para dizer que está pagando dívidas, né? Isso é um custo muito, não só o físico, né? Mas o emocional, o racional da pessoa, que às vezes abre a porta para ela ser feliz, ela se nega, ela diz, não, eu tenho que sofrer. Isso a gente tenta, todo dia no Centro Espírita, vir acolhendo as pessoas para que elas entendam, né, que a gente faz essa ideia da unidade físio-dinamo-psico-espiritual, trazido pelos espíritos, né, então, que a gente tenha uma boa experiência de vida, ela está vinculada a uma psicologia organizada, um conjunto de pensamentos, ideias desta vida sobre você mesmo, sobre o mundo, né? A tua fisiologia funcionando, teu campo elétrico, magnético funcionando, e a tua ordem espiritual de que você está com vontade de estar aqui, aonde, estando aqui na Terra, você está nas atividades que você quer, que você gosta, e isso muda o jogo do que a gente tinha antes dos espíritos da SBE trazerem esse tipo de informação. E a gente ter essa abordagem é outro centro espírita. É um novo acolhimento, né? Eu comecei lá começo de 2006, mais ou menos, né? Já era assim. E a gente pensa assim de antes, como era, né, o centro espírita. E essa ideia assim da transdisciplinaridade, né? Que, como você mesmo disse, né, o que asseverou essa pessoa do centro espírita, ela não foi transdisciplinar, ela não olhou plenamente todas as situações, todo o movimento da sequência de ações para aquele momento que estava sendo passado e vivido, né? Sim, claro. E aqui na SBE, a gente tenta ajudar as pessoas a entender, né? Que a gente, na transdisciplinaridade, a gente tem a tese e a antitese, né? Que antes eram obtusas e combatiam uma outra, agora a gente tem tese, antitese e o terceiro incluído. Ela pode ou não ser e ser os dois ao mesmo tempo, né? Então a gente vai trabalhando isso e vira assim, associação de verdades, sucessão de verdades. Antes eu pensava assim, agora eu penso diferente. Muito antes, assim, hoje em dia bem menos, hoje em dia as pessoas estão bem serenas, mas antes as pessoas tinham medo de mudar de opinião, medo de trocar a verdade, medo de se renovar, né? E a gente fala assim, ó, é normal, a gente vai sucedendo as verdades, né? Sobreposição, duas verdades não precisam ser antagônicas, elas podem simplesmente se sobrepor. A gente pode compor um mosaico de verdades quando a gente não consegue montar a verdade completa. Olha, a afirmação A é verdade, B é verdade, C é verdade, e eu vou trabalhar com as três, eu não sei compor uma verdade maior ainda sobre tudo, mas essas três aqui já me guiam. Então, isso é o centro espírita. É a gente evitar, assim, qualquer tipo de obtusão de pensamento, porque ela esvai qualquer um no processo, né? Doutrina pessoas, cria pessoas robotizadas. A gente não quer isso, a gente quer pessoas fortemente vivas.
pensantes por si próprios, atuantes, né? Claro. Porque a gente está nessa consciência de que todo mundo está evoluindo. Até o momento com que há disponível, o nosso pensamento, nossa visão de mundo é essa. Surgiu um fato novo, a gente vai pensar novamente, vai reprocessar a vida inteira. Então, é um aprendizado assim, contínuo dentro do centro espírita. E nós temos que estar pensando sempre nesse processo evolutivo, né, Franco? Porque se nós ficarmos datados numa época passada, nós nunca vamos fazer uma compreensão da realidade. Nós vamos ficar lá remoendo os mesmos desafios, que desde que caiu o portão no meu pé, eu continuo com a minha vida está tudo ruim, que Isso. tudo está muito complicado. Então, ou nós passamos por um processo de evolução, ou nós ficamos num espiritismo retrógrado, necrótico, como o irmão Leocádio falava, que estava na hora da gente sair dessa vibe de retrocesso e passarmos a compreender essa condição de que nós podemos fazer uma nova concepção de mentalidade. Exatamente. Né? Essa nova concepção de mentalidade, nós estamos em busca dela há muito tempo, e é a busca da luz de cada um, nesse decorrer do dia após dia, sempre gradativo, mas que nós possamos fazer sempre uma mudança necessária à organização do espírito. Exatamente. E nessa linha que você falou, né? Se você olhar para Kardec, lá na época da codificação espírita, veja se não é isso que ele fazia. Repensar o que já estava pensado, que se olhasse o que tinha de religião, de conhecimento na infância dele, já estava tudo determinado. Já era tudo certo e estava definido e era aquilo. Foi surgindo as ciências, né? No entorno, estudo do magnetismo, a biologia mais avançada, aparecimento de vacinas, outros processos, ele teve coragem de revisar as coisas. Isso. E a hora que a gente está fazendo isso aqui no Centro Espírita, a gente está honrando fortemente o que ele fez, a pessoa que ele era, né? Que a gente está disposto a se renovar, a recalcular aqui a nossa vida, né? Sim. Vou colocar o próximo para nós, tá? Tá bom, tá bom. Bom, obsessão é algo que nós combatemos o tempo todo, porque a obsessão teria espíritos atuando a favor ou contra, controlando as pessoas encarnadas, né? Então eu vejo isso como algo extremamente não compatível com a realidade, né? Nós não, de forma alguma, somos obsediados pelo outro, em que ele toma... O irmão Grimm, em várias partes das suas aulas, em várias vezes das suas aulas, ele fala: a hora que um espírito tomar conta do seu corpo, você já não existe mais. Ele constantemente falava isso, não era, Franco, nas aulas do irmão Grimm? Não tem como, nem cientificamente, fisicamente, espiritualmente, pensando que o outro vai tomar conta de você, vai incorporar em você, e eu vou me abster de todas as minhas responsabilidades, então vou sair por aí batendo nas pessoas, brigando, ofendendo, aviltando, fazendo toda essa condição, porque aquela coisa assim, não fui eu, foi um espírito do mal que se apossou de mim, e daí que foi lá e agrediu o fulano. Como? Como que a pessoa pode fazer um espírito pode fazer esse tipo de condição de se apossar do outro e obsediar a ponto do outro não ser responsável por mais nada? Então, isso aí eu vejo como uma grande, um grande transtorno, eu posso dizer que não é cabível acontecer algo dessa forma, né?
Você concorda com isso, Nossa, Frank? que assim, né? Tinha essa ideia de possessão demoníaca lá no catolicismo, Sim, século XVIII, né? sim, E foi mais ou menos interpretado e construído esse ideário. Nesse ideal, os espíritos diziam: olha, a gente viu que a gente tentou explicar uma coisa e não houve sucesso. E é sim, parte do processo, né? sim, sim, claro. Mas quando a pessoa assume isso, ela abre essas duas vertentes, né? Eu tenho um espírito protetor, um espírito guia, Uhum, né? Um orientador que me acompanha. E sim, daí, qualquer coisa que a pessoa faz de bem, não foi ela que fez, foi o espírito, né? Indo nessa isso, linha ideológica deles que a gente não compactua, né? sim, E por claro, outro lado também, olha, eu sou bonzinho, mas tal situação foi um espírito aqui que era obsessor isso. e é uma coisa que rompe, né? Rompe com o direito, rompe porque se houvesse isso na frente do juiz, as pessoas seriam totalmente inocentes de Uhum, qualquer ato sim, e não teria ainda por cima, né, nenhum mérito de ter alcançado nada. claro. Louis Pasteur, Thomas Edison, Nikola Uhum, Tesla, eles não teriam mérito nenhum, porque serão meramente guiados por espíritos superiores. E não é assim. As coisas sim, são conquistadas por forte empenho das pessoas, né? claro, Então a claro. gente realmente vê assim que as pessoas chegavam na época. Isso ainda é um tema Sim, de amplo folclore, né, Edson? Em uhum, quem é espírita e quem não é espírita. Tem gente que sim, estuda, 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 puxa, mas eu ainda não consigo entender. isso. E a gente todo dia, assim, para quem chega, tenta Uhum, explicar já de início, com serenidade, né, claro, uhum, que a gente já falou no outro slide. A gente não quer forçar nada em ninguém, mas a gente quer ir convidando as pessoas para dizer assim, olha, para que escola, né, Edson? sim, Se é só um espírito guia bom lá, entrar na mente da pessoa e colocar tudo lá dentro, fazer ela tomar uma atitude. Não precisa mais de escola, não precisa mais de advocacia, de juiz, de sistema judiciário. E não é isso, né? É o é contrário. verdade. A gente precisa justamente de todos esses instrumentos sociais, porque as pessoas são livres. O livre-arbítrio é inerente ao ser, é inerente à criação. Sim. E essa condição de medo de desencarnado, de fantasma, de assombração, isso é muito forte, porque eu vejo que as pessoas chegam no exercício mediúnico, né, os neófitos, né, os que chegam primeiro no exercício mediúnico, então eles relatam, olha, Edson, é, eu vim aqui porque as coisas estão dando meio errado lá em casa. Eu abri a porta da geladeira, caiu o leite no chão. Abriu o guarda-roupa, caíram as roupas. Fui mexer na parte elétrica, queimou tudo lá. Fui tomar banho, derreteu o fio e daí pegou fogo no chuveiro. Então, são coisas assim, Franco, tão simples e banais que acontecem no nosso dia a dia, só a gente deixar sem manutenção essas coisas que tem em casa, sem colocar É, nos devidos lugares, e aí não é dessa forma. Então, aí eu vou lembrar, lembrei agora de um relato do irmão Alfeu, que na época dos 17 anos dele lá atrás, irmão Leocádio de vez em quando falava, olha, nós vamos ter que visitar tal família. Então aí o professor Mauri ia na casa dessa família, sentava com as pessoas ali na sala e elas iam falando, olha, a casa está meio pesada. E aí, nos quartos, a gente está sentindo uma energia tão ruim aqui, e aí eu queria que o senhor fizesse uma limpeza na casa. Então ele falava, olha, irmãos, que eram os que vieram ali, os médiums que foram para dar a sustentação do desenvolvimento mediúnico da época. Falava, então, o irmão Alfeu vai lá no armário, abre o armário e faz um passe no armário. E aí, mesmo para fazer essa condição, o irmão Alfeu falou assim, eu achava aquilo é, é,
inadequado naquela hora, mas era o que as pessoas queriam naquela hora. Era a expectativa da pessoa. A expectativa era o fantástico ali, entende? Assim, então aí o irmão Alfeu entrava no quarto das pessoas, ficava passando a mão no armário para tirar a energia do armário. Aí no outro quarto era nas gavetas. E aí ia fazendo isso. Então, para ver o quanto nós evoluímos nesse processo e o quanto eles precisaram dessa época para poder falar para as pessoas, eu estou com uma energia ruim aqui, estou sentindo uma coisa ruim aqui, estou sentindo que tem um espírito desencarnado aqui no local, em sofrimento, vocês vieram morar justo numa casa de alguém que desencarnou e sofreu muito. Então, essas coisas todas era o que a população acreditava. Então, a entrada dele era para desfazer isso aí, desorganizar e chamar as pessoas para quê? Estudar. Então, agora vocês vão lá para a SBE, porque nós temos lá uma casa de estudo que vocês vão estudar como é que acontecem essas coisas, como é que vocês têm que conviver um com o outro, como que vocês devem fazer para poder gerar uma harmonia na família, para não ficar brigando, desentendendo, desorganizando, falando mal da vida do outro. Então, existia todo um processo em que ele ia lá, né, tinha que fazer aquele processo todo de limpeza do ambiente e trazer as pessoas para a SBE para poder ter conhecimento. Agora vamos estudar. Já parou? Né? É aquela história que o irmão Leocádio falou algumas vezes para mim. Chega lá o médium, se joga no chão, se estrebucha, faz todo aquele circo, aí ele do lado ele fala, terminou, agora levanta, vamos trabalhar? Então, é uma condição em que a realidade ela tem que ser mostrada de uma forma que haja conhecimento, haja explicação, onde a pessoa vai fazer uma compreensão daquilo e vai adquirir a sua verdade. Excelente. E aí vai, aos pouquinhos, desacoplando uma parte que não funciona mais. Essa aqui não me funciona mais, essa aqui não me funciona mais, essa coisa de assombração não existe, essa coisa de fantasma não existe. O irmão Grimm, por diversas vezes, falou não existe mais espírito vagante, não se tem mais isso. Existia lá na década de 50, porque tinha que mostrar que tinha espírito para todo quanto é lado, mas agora não. Agora desencarnou, não tem mais frequência com a Terra. É puxado para o lado de fora para outro sistema. Então não há essa coisa de desencarnou, está aqui no quarto fazendo deixando vocês mais tristes, mais cansados, mais desorientados, de forma alguma, né? Então, vamos lá, meu amigo. E é muito assim da área da expectativa, né? Você falou esse caso aqui, eu lembrei de um que eu não tinha te falado ainda na nossa prévia, mas eu viajava bastante, né? Pela empresa que eu trabalhava, e numa dessas viagens eu peguei um voo de 12 horas. E do meu lado sentou um rapaz que estava desesperado, porque ele disse ter ido num centro espírita, mas que não era um centro espírita, né? Era a situação aí de cartomante, que não é espiritismo, né? Isso é uma outra vertente, né? Ele estava desesperado porque ele disse assim, eu fui lá e a pessoa do local me disse que eu estava com um machado nas costas, dizia o rapaz. E ele estava desesperado. Edson, eu levei umas 3 horas para conversando com ele, assim, olha, veja bem, né? A gente, como espírito, a gente não tem boca, a gente não tem pulmão, não tem estômago, não tem intestino, então não precisa comer. Como não precisa comer, não tem árvore. Se não tem árvore, não tem porque existe machado mediúnico para estar nas costas de ninguém. Sim, claro. Isso é uma figura de linguagem que a pessoa, de repente, usou para você, que ela significou alguma coisa para te dizer, porque eu também não ia... Assim, a gente não quer fazer nenhum tipo de embate com ninguém. Claro. Mas como a pessoa estava ali em necessidade, tentei acolher o rapaz para confortar ele, dizer assim que ele tinha bastante força, que ele podia exercitar essa força em forma de coragem, atitude na vida dele, para ele resolver a situação de vida que era o entorno dele, que a pessoa significou o tal do machado lá nas costas. Mas é um serviço, né? Acaba sendo um serviço, porque você não acolhe a pessoa nesses cenários anteriormente, posto hoje. Lá atrás, na década de 50, 60, tudo bem, as pessoas não tinham praticamente nada em torno da doutrina.
Mas hoje, com o que nós temos, a gente precisa ter um serviço assim claro e sereno e dizer para a pessoa que ela está aqui para interagir com os vivos. Isso. Que o espírito desencarnado não pode fazer nada com uma pessoa encarnada. Porque tem Isso. regra, porque tem protocolo, que nem a gente colocou ali, né? Tem uma ordem, tem que haver um propósito. O Emmanuel não foi com Chico a troco de nada. Bezerra de Menezes não veio para o Brasil a troco de nada. O Kardec teve a chance, foi avisado para ele, ó, temos 3 pessoas preparadas. Sim. Você é a primeira escolha, mas se você não quiser, nós temos outras 2 pessoas, porque será difícil. Então, existe uma ordem. E essa ordem, ela tem protocolo, ela tem regra. Então, Claro. esse medo, né, que as pessoas tinham assim, de fantasma, de assombração, esses movimentos, né, que alguns físicos, assim, mexe cadeira, mexe isso, mexe aquilo, isso a gente vai realmente reduzindo, dando explicações claras, né, para as pessoas do que é que pode ser, vento magnético, ectoplasma, peça solta mesmo, ó, caiu a peça no armário. Bom, estava solto, descolou, né? Claro. Explicações simples, claras e diretas para explicar que, olha, você está aqui para viver a vida aqui, pensando em quem está aqui. Sim. Interagir com as pessoas vivas, né? Claro. E não ficar no ideário assim que deixa a pessoa fora de si, fora do sério, preocupada com quem que pode estar perto, que tipo de influência pode trazer, e que mesmo que aconteça, né, a gente tem que estar muito mais fortemente conectado à ideia de rede de pensamento, que aí sim você está em troca, né? Aí você está em liberdade, no exercício do livre-arbítrio, você sabe a rede que você está acessando, que é do conjunto de coisas que você gosta e que não gosta, é nessas redes que você está plugado, e a maneira que você está interagindo com ela, a gente procura tratar no centro espírita Isso. que seja a mais elevada possível, né? Isso mesmo. Posso colocar o nosso próximo? Pode. Vamos ver aqui, ó. Bom, agora nós vamos falar quanto ao espírito, né? Essa condição de plano espiritual, do além-túmulo e a erraticidade. Nós temos ali um conceito da época em se dizer que nós tínhamos essa erraticidade, que é um mundo sem objetivo, que na hora que Isso. você, né, desencarna e vai por uma colônia, essa condição de colônia, todo mundo está uniformizado, todo mundo igualzinho, ou senão a gente vai para o umbral, e aí no umbral nós vamos ficar rastejando no meio da lama e os espíritos bons passam por cima, né? Isso. Então toda aquela condição de fictício dos filmes e novelas que nós assistimos, né? Isso tem uma falta de propósito. Isso. Porque, na verdade, a gente tem que desencarnar e ir para uma escola. Ir para uma escola onde nós podemos reavaliarmos a nossa consciência, ver qual que era o nosso projeto político pedagógico, qual que era a nossa organização. Não, nós vamos desencarnar, vamos todo mundo para um umbral ficar rastejando. Ou senão vamos para uma colônia onde vai ser todo mundo igualzinho, tudo organizadinho, todo mundo com um uniformezinho amarelo, verde, vermelho, o que for. E vai ser separado as ruas por cores, vai ter um jardinzão para você passear o dia todo. Então, o irmão Leocádio constantemente dizia que a nós que lá não é um jardim, não, onde a gente vai ficar passeando e todo mundo de branquinho e um anjo nos abanando. Não vai ter isso, não. Vai ter muito trabalho, muito estudo, muita organização, muita internalização. Então, essa condição do peso da morte é muito forte, como sendo uma fatalidade. É um morreu, acabou, Franco. É assim, que a gente perdeu um ente querido, como se fosse um GPS, a gente perde ele. A gente perde. Ninguém perde ninguém. Nós estamos numa condição extremamente forte de
de ter uma ligação uns com os outros, e não é porque ele desencarnou é que nós perdemos, como se fosse perdeu o sinal do GPS, perdeu o sinal do Wi-Fi. Não é assim, É, né? Mas eu estou aqui num sofrimento de saudade, e eu costumo dizer para os meus coordenandos que o sofrimento de saudade a saudade é alcance do amor. A gente tem saudade por alcançar de uma forma expressiva o amor incondicional pelo outro. O amor é pleno pelo outro. Então nós alcançamos o amor. E por diversas vezes o irmão Leocádio falou, nós encarnamos e não enchemos 5 dedos de pessoas que nós realmente fizemos o exercício do amor. Por vezes me falou isso. Então, não pode morrer e acabar. A palavra é sua, irmão. É muito bonito o que você falou, hein? Nossa, muito bonito. A gente olha assim, né, nas obras básicas, o Kardec é assim, o fundador da humanidade, né? Ele trouxe coisas muito importantes, mas era uma época que não tinha tudo o que tem hoje. Então, a gente olha ali a questão assim do termo, da erraticidade, né? E é bem isso, assim, né, do ponto de vista de quem encarnou. Ele olha o espaço, quem está aqui, quem não está aqui, eu não sei onde está. Então, foi dada essa ideia de erraticidade para dizer assim, olha, além dessas fronteiras do campo material, a pessoa está vagando em algum lugar sem rumo ou sem norte, que é o termo, né? A gente mergulha ali um pouquinho na erraticidade. E é uma relação do túmulo, né? É óbvio que seja espírita ou não espírita, no desencarne, a pessoa tem uma relação com o corpo da pessoa desencarnada, né? Ela está olhando aquele ente, o corpo que significava aquela pessoa que estava aqui, então a gente respeita, assim, imensamente o processo de desencarne e de assentamento desse encontro com a nova verdade, que a pessoa que você valorizava, gostava, queria, amava, deixa de estar presente no mundo físico, segue somente no mundo espiritual, mas a gente não se fecha nisso, né? Porque a gente está com o pensamento bem aquecido já, então a gente entende que a pessoa segue uma sequência contínua de encarnações, como eu também estou seguindo, não é só o parente que desencarnou, eu também seguirei, minha hora chegará. Uma das poucas verdades, assim, garantidas da Terra, de quem está encarnado, é que a gente vai desencarnar. Vai chegar o momento da mais conhecida morte, em que vai cessar o corpo físico, mas o meu eu continua, né? Então, a gente processa melhor o momento presente, porque a gente sabe assim, olha, eu e o irmão Edson, aqui a gente é amigo sem carne, né? Talvez para a gente se reencontrar há 200 anos, 400 anos, 500 anos, a gente não tenha condição de calcular, pelo menos não aqui da Terra. Então, eu valorizo muito esse tempo. Eu tento ser o mais amável, o mais responsável, o mais sincero, o mais amigo, porque eu quero aproveitar a minha amizade com o irmão Edson, ou com qualquer outro irmão coordenador aqui que está na casa, que são meus amigos, né? E assim por diante, os meus familiares, os meus vizinhos, eles não vão acontecer de novo tão rápido. Tem que haver uma necessidade, um afeto, uma proposta, uma missão, uma recuperação, né? Então, a gente valoriza muito o momento presente, ao passo que a gente aceita o processo natural da pessoa retornar, né? Que foi feita essa ideia de colônia, né? Porque, assim, quando você pensa assim num olhar focal, é uma colônia, às vezes um agrupamento de pessoas, mas no detalhe do que significa colônia, é mais ou menos relação de um grupo reduzido e dependente de nós, né? E os espíritos da SBE trouxeram para nós, olha, existem centros massivos da presença de espíritos, altamente organizados. Lá é a nossa origem e é o nosso destino, o nosso retorno, né? Se fosse para chamar algum lugar de colônia, seria aqui, mas nem aqui a gente deve chamar de colônia, que é a escola Terra, planeta Terra, mundo dos encarnados. Mas não esse ideário, porque ele acaba
dificultando a ideia da pessoa, que de repente ela pensa numa esfera fechada, um bloco com cercado, um lugar com grama, e assim, grama é só aqui no mundo dos vivos, dos encarnados, né? Sim, sim. E uma sequencialidade, assim, uma serenidade, então a gente passa a dar bastante valor aqui para o momento presente, né? Posso passar o nosso Pode. próximo slide? E acho que daí chega aqui no Centro Espírita, né? Quer É. comentar? Bom, as pessoas iam ao centro espírita para pedir favores, né? Para, na verdade, ajudar coisas muitas vezes materiais. Vi muitas vezes pedidos de negócios, né? Como fazer bons negócios, como ganhar mais dinheiro, de que forma eu posso vender a minha chácara, de que jeito eu vou... Então, era sempre um favor utilizar o balcão com... bem a utência do balcão, aquela coisa de utilizar do balcão, e na hora das responsabilidades, de ajudar, organizar, venha trabalhar conosco, então, porque nós precisamos de você aqui para poder aprender um pouco da doutrina. Não, eu não tenho capacidade de fazer o desenvolvimento, né? Então, eu estou falando ainda da condição do passado, né? Então, mudamos esse ideário, né? Onde se vai no centro espírita para requerer favores, né? Então, isso não nos cabe mais. Não nos cabe mais trabalhar o místico, o esotérico, não cabe mais a cartomancia, não cabe mais nós ficarmos dentro do sacro, do dogmático que não pode ter mudança, de um protocolo onde nós fechamos a pantográfica às 5 horas da tarde e ali nós não podemos mais sair. Várias vezes o irmão Leocádio me falou isso. Será que você circunda em volta de você um risco e dali você não sai? Será que não estaria na hora de fazer uma mudança disso? Não passar Isso. esse círculo? Né? Então, essas coisas fazem com que a morte em si vira um foco, né? Como que você vê a morte, Franco, nessa condição do anterior? Assim, no anteriormente era isso mesmo, né? As pessoas tinham uma expectativa de conseguir favores, melhoria de vida, de condição de emprego, de relações humanas, né? E era um pedido de favor, né? Não era dizer assim, me oriente para ver como que eu sozinho consigo resolver minha vida. Não. Era assim, me ajude porque eu sozinho não consigo, né? Isso. Então era um balcãozinho, assim, né? Na expectativa das pessoas. Eu fico pensando do lado dos espíritos, a paciência que eles não tiveram que ter conosco como civilização mundial, Sim. que tem centro espírita em todos os lugares, brasileira, curitibana, de conseguir ir trocando com essas pessoas um pouco de eventos, de informação, para ir ajudando elas a migrar para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Claro, E eu claro. queria comentar ainda assim a questão de que a hora que a coisa apertava, né, uma doença grave, uma dificuldade grande, a idade mais avançando, a pessoa buscava um centro espírita. Dizer assim, pois chegou o tempo aqui, acho que eu devia pesquisar algumas coisas, né, que era o medo da morte. As coisas estavam se aproximando, a pessoa Isso. começava a calibrar um pouco o foco dela para ser menos material, menos local, começava a abrir o campo dela, vinha para o centro espírita, mas, vamos dizer assim, as dificuldades da vida já tinham passado, sem ter um apoio, uma estruturação para ela ter um pensamento organizado, Claro. ativo, adaptável, né? E hoje a gente tem o centro espírita como universidade do povo, né? Sim. Então, a ideia assim, é que eu, administrador, em parte de comércio exterior, de software, eu trago aqui um pouco das informações do meu cotidiano, você que é da área da saúde,
Traz para nós as informações da área da saúde, porque você tem conhecimento, formação, experiência. Aí é uma pessoa que é advogado, faz a mesma coisa. Uma pessoa que é de enfermagem, da área de segurança pública, polícia civil ou militar, traz também informação. Alguém que é bombeiro de resgate. Essas pessoas vão trazendo as informações, obviamente, no contexto de Deus, Jesus, reencarnação, mediunidade, livre-arbítrio, né? Dos fundamentos espíritas, a gente vai trocando essas ideias e o Centro Espírita, na SBE, é a Universidade do Povo. Nós estamos nos ajudando a nos educar, melhorando a nossa percepção de fatos e elementos que a gente às vezes não conseguiria sem a ajuda daquele grande irmão que está lá conosco, assistindo ao mesmo encontro que nós e trocando ideia conosco, né? Sim. Tudo está apontado em ciência, filosofia e religião, saindo da ideia de oculto, de que existem coisas que a humanidade não deve saber. Ao contrário, a humanidade tem toda a condição de saber tudo através da ciência, né? Nossa ciência tem limitações ainda pelo campo que ela se determina a trabalhar, mas é normal do momento. Em 100 anos teremos uma outra ciência e o fundamental é a gente acompanhar o processo científico para descobrir algumas coisas, Claro. a filosofia para interpretar, entender que as coisas elas não são únicas, elas dependeram de uma sequência de eventos, então é a filosofia para ajudar a interpretar cenários, tem bastante no processo da metafísica, que é um campo da filosofia, apesar de ter metafísica, né? Parece que a ciência está lá na filosofia, né? E a religião para a gente ter uma conduta. Então não há mistério que não seja desvendado, que não seja pela conduta, pela atitude da pessoa, né? Onde tudo pode ser entendido e explicado. Claro. E que a gente está estudando a vida para ter crescimento intelectual, sensorial, percepcional, moral, de todos nós que estamos participando. Tudo é fluido dentro do grupo para trocar ideias, para ouvir as coisas diferentes, né? Focando especialmente nesse momento presente, que é muito, muito, muito valioso. É isso. E acho que é isso, querido. Não sei se você quer comentar alguma coisa, se a gente abre só para as perguntas. Fechar, irmão Leocádio dizia que não tem ninguém que não tenha um passado extremamente obscuro, que não possa trabalhar muito no presente e ter um futuro de esperança. Então, um futuro de evolução, um futuro de melhora. Então, a atualidade do Centro Espírita é que a gente possa constantemente trabalhar o presente, pegar o passado como experiência e caminhar para o futuro numa condição de evolução e de muita esperança num mundo melhor. Sensacional, Edson. Obrigado pelas palavras também. Isso. E acho que agora a gente está aberto às perguntas. É que nós vamos ter que ir lá para o Meet. Vamos ver aqui. Ó. A pergunta agora tem que ser feita por aqui. Então, a Linda está na vez. Boa noite a todos, boa noite, professores, Edson, Franco. Eu ainda sou nova aqui nos estudos espíritas, mas na verdade não é bem uma pergunta. O que eu queria falar é que assim, o que eu percebo do que eu tenho estudado, e vocês falando hoje também, sobre o folclore que o Dr. Edson falou, né? Essa cultura até católica que a gente tem muito enraizada, de que há um Deus que castiga, de que tem a culpa, de que tem essa questão do flagelo. É muito forte isso entre a gente, né? E eu acho que, para mim, o melhor do espiritismo é que a doutrina é libertadora. Quando nós tiramos de nós mesmos essas muletas psicológicas, emocionais, a gente abre espaço para o novo, a gente abre espaço para a nossa autotransformação, né? Para os nossos limites. E eu acho isso simplesmente fantástico, fantástico. Então, eu queria agradecer demais. É só gratidão a vocês pelo que eu estou aprendendo e pelo que eu tenho de possibilidade de expansão em termos de conhecimento. Só gratidão. Muitíssimo obrigada. A palestra é excelente. Legal, Linda. Obrigado pelo comentário. Quem mais gostaria de comentar? Tenta levantar a mão ou
já abre o microfone para perguntar. Todo mundo pensativo? É isso aí, Fátima. Não, Vamos lá. Eu só quero agradecer vocês, muito bom vê-los. Obrigado por tantos esclarecimentos e vem reforçar tudo aquilo que nós estamos estudando. E isso é muito importante para nós. Obrigada, queridos. Eu que agradeço, Fátima. Excelente. Assim, né, foi um apanhado mais simples, né, se a gente olhar toda a documentação do irmão Grimm, da irmã Marina e do Dr. Leocádio, assim, é muito conceito renovado. A gente achou que esses aqui, no tempo da palestra, ajudariam a mostrar do que a gente tinha aí nessas décadas passadas e tem reduzido muito, né? É mais difícil de receber, mas ainda recebe alguém com aqueles pensamentos de antigamente. E para onde que a gente está tentando fazer as pessoas, né? Acho que um irmão levantou a mão. Regina. Uma irmã? A Regina? Diga lá, Regina. Nájila, então. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro é que trouxeram conteúdos importantíssimos, especialmente para quem trabalha nos atendimentos de gabinetes de orientação. Parabéns, foi um levantamento muito bom. E queria dizer que, lastimavelmente, aqui no Rio não é pouco essas questões que chegam ao centro, e que são questões que trazem profundo sofrimento às pessoas. Elas chegam a nós, ao invés de elas terem recebido no centro espírita acolhimento e a oportunidade de leveza maior para elas, elas saem pior de onde foram e chegam num estado de sofrimento enorme, porque uma coisa é nós termos que nos confrontar e fazer enfrentamentos com encarnados que estamos vendo e que, de certa forma, estabelecemos estratégias para nos defender deles. E outra coisa é a pessoa ir a um centro e sair de lá com a informação de que ela está, inclusive, eu diria, acometida por um espírito, porque é um acometimento isso, de que elas não veem, que elas não têm como estabelecer estratégias para se defender, e que, especialmente, nós temos que agradecer muito esse trabalho do irmão Leocádio, irmã Marina e irmão Antônio Grimm, que nos trouxe ferramentas não só para nós constituirmos leveza para nós, como para ajudarmos nossos irmãos no sentido de orientação. Sensacional, né? E estudarmos muito mesmo os conteúdos que eles nos trouxeram, para a gente estar afiado para efetivamente auxiliar esses irmãos que chegam no sofrimento. Imagina que o Rio é a cidade que recebeu um número muito grande de irmãos da África, né, com a história da corte, ter aportado aqui, foi um número de escravos muito grande, e trouxeram a sua cultura religiosa, que quando isso juntou com a católica, formou uma cultura acerca do que é chamado de espiritismo, mas que não é. Então, nós temos muito centro aqui que se diz, a placa é de centro espírita, mas dentro rolam outras religiões e práticas, e isso faz com que o número é muito grande. O número aqui é muito grande de pessoas
nesses níveis de sofrimento. Exatamente. Daí a gente tem que desambiguar, tratar o ambíguo, né? Dizer, ó, ele se denomina assim, nós não temos nenhuma ferramenta jurídica para poder mexer. Então é uma autodeterminação. Mas leia o que essas pessoas praticam lá e leia o que praticamos aqui. Você, pela tua capacidade intelectual, vai saber a diferença. E nós somos um centro totalmente cristão, totalmente reencarnacionista, de que você está sendo reforçado a ter uma grande força de convicção para viver a tua vida com serenidade, né? E onde, assim, a gente tem que ter o cuidado, sabe, irmã Nájila? Eu sei que a irmã estudou muito, irmão Gri. E trazer aquilo ali para a vida não é uma vida que a gente vai fazer sozinho, né? Então a gente tem que ler com cuidado. Se a gente conseguir pegar um capítulo, 4 capítulos e aplicar na nossa vida, já é um grande ganho. Dizer, ó, eu consigo fazer exatamente o que está aqui nessas 12 páginas, acho que já é um grande ganho. E se a gente não consegue, a gente cita, olha, eu ainda não consegui, mas o irmão Grimm falava isso, o irmão Grimm falava aquilo. A irmã Marina tem um livro dela mais poético, ela falava assim, né? É mais digno para nós da gente se manter assim como aprendiz, que é o nosso nível, mas ainda acolher a pessoa, né? É isso mesmo. Nayara, pode falar, Nayara. Boa noite, bom te ver novamente, Franco, Edson, obrigada pela palestra. Na verdade, eu gostaria de ser porta-voz daquela pergunta que foi deixada no chat lá do YouTube. Eu consegui resgatar aqui, acho que é uma pergunta importante que esclarece para todos nós algumas coisas. Então, a Elisete Almeida tinha perguntado lá no chat: fomos agraciados pelas orientações e comunicações do irmão Antônio Grimm e demais espíritos. Na concepção de mentalidade, necessitamos estudar e ir além e aprender constantemente. Qual a diferença? Há pessoas com igual prontidão? Assim, olha, na minha leitura, vamos dizer assim, algumas coisas ali da nossa condição espiritual trouxe todo o nosso grupo aqui. Os irmãos não estão aqui à toa. O Paco, a Andréia, Eliana, Mariluz, Linda, vocês não vieram aqui por acaso. As redes mediúnicas, as leis de Deus, o processamento e busca de pessoas que poderiam estar vinculadas à obra para entender, já trouxe a gente aqui. Então, esse acho que é uma base, né? E daí, com isso, sem a pretensão de dizer que a gente vai entender a obra toda, uma parte da obra você consegue digerir fácil e rapidamente. Uma parte da obra você precisa caminhar um pouco mais. Outra parte da obra só com a ajuda de terceiro, que te explique determinado setor da vida. Outra parte, ela não há tempo hábil de processar tudo, né? Então, eu vejo assim de que na nossa humildade, de saber que a gente tem que se adaptar, tem que beber daquilo ali e tentar colocar em prática, que é a melhor maneira de aprender e levar para outra vida um conhecimento, é você atuar em vida, com coerência daquilo que você aprendeu. Então, ao invés de pegar toda a obra, pega um livro, lê um capítulo, vê que está mais fácil, avança um pouco mais, vê que está mais difícil, busca um dicionário, busca conversar com outras pessoas, tenta formar um grupo de debate para tentar ganhar mais compreensão, né? Isso é o que eu vejo assim. Então, nós temos uma predisposição. Agora, qualquer pessoa, na minha avaliação, eu tenho essa vontade de fazer a SBE internacional, tradução das obras, grupo internacional em inglês, em espanhol, eu domino os idiomas, francês eu já não consigo mais, mas ter esses campos abertos, porque eu tenho certeza de que, com divulgação, as pessoas vão querer muito conhecer a obra do irmão Antônio Grimm, mas exige um esforço que a gente precisa de algum tempo aí para fazer. E lá fora está cheio de gente que vai entender a obra. Vai dizer, ainda bem, achei algo que é coerente comigo. E
o importante, Elisete e Nayara, né? Foi a pergunta da Elisete. É que tudo que nós produzimos vai para um extra mental. É importante que nós lembremos disso, porque a nossa produção, o nosso contato com o estudo, a nossa concepção de mentalidade, nosso aumento de massa crítica vai fazer com que nós acessemos mais fácil esse extra mental e alguém vai fazer um desdobramento disso. O professor Rui vai fazer um desdobramento disso, a Linda vai fazer um desdobramento disso, Evair vai fazer um desdobramento disso, Fátima vai fazer um desdobramento disso. Então, todo esse desdobramento vai para um extra mental e vai fazer o gancho, aquilo que vai fazer a condição de continuidade desses momentos tão grandiosos que esse novo momento em que nós vamos não ter mais espíritos fazendo contato com a gente dessa forma como fazia o professor Mauri. Nós vamos trabalhar um novo momento, uma concepção de mentalidade, um aumento dessa massa crítica, e nós vamos fazer desdobramentos dessa obra. E vamos colocando nesse extra mental, e o Rui está aí para fazer o desdobramento para nós, né, Rui? E aí? Já fiz isso. aqui. É isso aí. Vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Márcia? Parabéns, Edson e Franco. Foi muito bom a colocação de vocês, realmente maravilhosa. A SBE eu acho que é um salto quântico no espiritismo. E essa sua colocação agora, Franco, eu achei sensacional, porque tem muitas pessoas realmente precisando dessa nova visão do espiritismo que pelo que eu conheço das outras casas, eu acho que só a SBE traz isso, essa renovação, né? Então, eu apesar de sentir muito, não assistir mais às aulas do Antônio Green, vamos ter que estudar muito para realmente com esse grupo a gente conseguir entender aquelas colocações que você colocou. Entende uma parte, a outra, de repente a gente não, aquela quarta parte a gente não chega lá, mas não importa, né? O importante é caminhar, né? Isso. E eu acho que nós estamos aumentando essa massa crítica. Eu agradeço muito, muito ao Dr. Leocádio, ao irmão Antônio Green, professor Mauri, muitas saudades dele, ao professor Rui, que é brilhante também nas suas colocações. Então, eu tenho só que agradecer esse grupo. Obrigada a vocês todos, hein? Câmbio. Obrigado, Márcia. Seu Evaí? Particularmente, acho que também nós que trabalhamos esses atendimentos, termos o cuidado de estudar mais o trabalho do irmão Dennis Gabor, esse físico maravilhoso que trabalhou a questão da holografia, das formas holográficas e tal, para inclusive termos um bom embasamento nos nossos atendimentos, porque e até saber colocar acerca do irmão Kardec. Quando o irmão Allan Kardec codifica o Espiritismo, 1800 e pouco, ele não tinha nenhum amparo, ele não tinha subsídios na área da ciência que pudesse esclarecer acerca das formas holográficas. Então, quem estudar a obra do Kardec for basear as percepções que faz de formas holográficas, lá está tudo como manifestação de espíritos. Era o recurso de época.
A gente tem que trazer para as pessoas mesmo, olha, só a obra é de 1800 e tan, o trabalho do irmão Kardec, a codificação, 1850 e poucos, a holografia, formas holográficas, é um estudo que vem em 1947, veja, gente, 100 anos, 90 anos depois. O Denis Gabor ganha o Prêmio Nobel de Física em 1971, por aí, 69, 70, não sou boa em datas, não. E saber explicar isso para as pessoas, que é uma coisa que traz muito alívio, quando elas descobrem que o que elas veem, o que elas ouvem, aquilo tudo que traz tanto sofrimento a elas, não são espíritos maus. Nem são espíritos, além de não serem maus, nem são espíritos, que não são obsessores, são as formas holográficas que estão aí, são nossas produções mentais, e inclusive algumas delas próprias, mas aí, gente, claro que a gente não fala que é delas próprias num primeiro momento, não, a gente diz que são nossas produções mentais, elas vão alcançando com o tempo. Dona Nádia, a senhora sabe que aquilo que a senhora falou, eu vi que sou eu mesma que produzo, mas elas chegam numa alegria para descrever que o que elas viam, que aqueles que tanto as incomodavam, eram criações mentais delas mesmas. Mas essa delas mesmas, a gente deixa que ela conclua. A gente vai dizendo de nossas produções mentais, nosso pensamento, vai tudo pondo no nosso, e ela vai criando condições de descobrir e aí traz a alegria, a satisfação, uma leveza, uma conquista enorme de si mesma, que é uma coisa que vale muito a pena a gente estudar. Claro que estudar vale a pena sob qualquer hipótese. Agora, estudar para trazer alegria ao outro, trazer leveza, trazer felicidade, nada se compara. E tem muita gente que vê forma holográfica e vê com clareza. Eu vou tomar a liberdade, desculpem o grupo, de relatar uma situação comigo. Eu, sentadinha no ônibus, tinha que resolver uma questão da nossa loja, estou vindo de ônibus por esse aterro do Flamengo lindo, e uma senhora sentadinha do meu lado, inquieta. Eu vou dar uma brecha para essa senhorinha falar. Ela tá se incomodando com alguma coisa, com relação a mim. Você faz uma leitura assim, aí deu uma oportunidade para ela, falou assim, minha filha, que eu queria te dizer que você precisa ir num centro espírita, porque tem um espírito com você em profundo sofrimento, ele está com problema respiratório grave, ele não consegue, ele está com falta de ar, e ela fazia assim com a mão. Aí eu deixei ela falar bastante, explicar bem o espírito. Aí disse ela, olha, o que a senhora está vendo, graças a Deus, não é um espírito. Eu cuidei até recentemente da minha mãe com uma questão pulmonar, ela tinha muita falta de ar, ela tinha todas essas questões aí que a senhora está vendo. Ela recém desencarnou, a holografia dela ainda está aqui. E parabéns que a senhora fez a percepção, parabéns que a senhora se sensibilizou a olhar para a pessoa que está trazendo essa forma com ela. E é uma coisa maravilhosa, com certeza a senhora é uma pessoa do bem, mas numa oportunidade, se a senhora não lidar com informática, que é a maneira mais fácil da senhora ter esses conteúdos, veja alguma pessoa da sua família para acessar esses conteúdos, a senhora estudar, e a senhora que tem essa sensibilidade toda vai saber quando a senhora estará vendo um espírito, quando está vendo uma forma holográfica, e a senhora vai ajudar muito a humanidade e a senhora mesma. E descemos dali, ela quis até descer no mesmo ponto que eu, para conversar um pouco mais, paramos, conversamos, e ela foi embora profundamente feliz. Você vê que até quem não estava a priori para ser ajudada, ela estava era para ajudar ali naquela situação,
e ficou profundamente feliz por descortinar uma coisa que ela nem nunca tinha ouvido falar. E aqui é muito frequente as pessoas tomarem tudo como espírito. E nós, espíritas, estamos com o dever de separar o joio do trigo. Isso. Obrigado. Franco, a Liliana Nascimento, ela deixou um registro aqui no chat, falando sobre exatamente isso, né? Ela diz assim, essa parte é interessante, podem falar um pouco sobre o que o irmão Grimm falou a respeito das formas holográficas? Algumas coisas que eu lembro assim, né? Então, tudo que está acontecendo no ambiente que você está agora, que é um espaço estruturado e finito, como você constrói esse espaço, não só a parte do pedreiro, da parte de mão de obra e telhado, mas você acredita no espaço, você começa a construir a gravação de tudo que está acontecendo na tua vida ali. Então, isso é uma das coisas que ele falou. Assim, olha, às vezes com ectoplasma disponível, vai plasmar uma forma, né, ou um campo holográfico, e que você pode ver alguma coisa. Mas é só memória do espaço, não é nada demais, não tem ninguém ali, né? E eu confesso assim, que eu tenho que resgatar as aulas. Uma das aulas que eu quero resgatar foi uma que ele falou sobre a sombra de uma maçã. Essa, assim, foi no finalzinho da aula. Assim, se você pegar a sombra de uma maçã, você consegue construir uma nova maçã. Isso aí, assim, é tão disruptivo que a gente precisa ter a humildade de voltar a estudar, ter mais base de física quântica, que eu tenho bem pouquinho, precisava ter mais, né? Mas são coisas assim da gente ir olhando e avaliando que a gente tem muito ainda para aprender. Muito, muito, muito. E o material está ali. Portanto, a gente ter um método, um ritmo para consultar, estudar e debater. Eu só sugiro a leitura, quem não conhece, de um livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade. Embora ele não se refira a dramas, porque na época talvez nem conhecesse o conceito, mas ele fala exatamente dessas formas mentais que ficam gravadas no campo de ação das pessoas, nos ambientes, e dá vários exemplos. Muito interessante esse livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade. Tem, inclusive, na forma PDF na internet, porque ele está já em público. É bom. Obrigado pela dica, professor, eu já anotei aqui. Tá bem. A Márcia pediu a palavra? Sim, Franco, essa sombra da maçã não seria uma metáfora? Eu não sei, por isso que eu teria que dar uma estudada de novo. Seja uma ou seja outra, as duas são componentes. Essa questão da sombra ali, quem já brigou com o Google Maps, por exemplo, vai perceber que tem uma opção no Google Maps que é para ver um mapa em 3D, um mapa de foto satélite. O satélite está muito alto, é uma foto 2D, chapada numa vista superior, e a tecnologia do Google permite a construção 3D dos prédios, do relevo, a respeito do que foi fotografado ali. Então tem uma certa analogia entre essa sombra e a maçã com o que o Google faz, por exemplo, com os mapas ali. Não é a mesma coisa, mas ele dá um caminho ali. Eu acho legal olhar isso. Olha aí. Obrigado, Raul, pela contribuição. Obrigado mesmo. Tem o Erwin Laszlo, que escreveu sobre o campo akáshico, também se refere a formas mentais nesse formato de hologramas. Inclusive, ele frequentou uma sessão espírita na Itália e ele explicou por esse ângulo, né? Se não me engano, está no Campo Akáshico, A Ciência e o Campo Akáshico, ou no outro livro dele, O Salto Quântico da Inteligência Global, se eu não me engano. Mas eu posso ver direitinho e aí eu posto nos grupos para alguém tiver interesse de ler. Leônidas, fala. Leônidas pediu a palavra? Sei. Não pedi, não. Devo ter relado sem querer, desculpa.
Sem problemas. Agora tem que falar. Já falei. Desculpa. Bom, Franco, a nossa programação normalmente é até 21h30. Se ninguém tiver nenhuma consideração ou pergunta, eu deixo para vocês dois fazerem as considerações finais aí. Franco. Então, só agradecer muito aos espíritos, né, que tiveram tanta paciência conosco, para a gente conseguir participar aqui desse IDE, conseguir construir pensamento próprio em torno da doutrina, dizer que a gente tem muito trabalho ainda pela frente, seja por diplomacia religiosa, de você amistosamente conversar com uma pessoa de outra doutrina, de outra visão religiosa, que ela simplesmente entenda que aqui não tem nada demais, nenhum tipo de absurdo presente no folclore, em torno do espiritismo, mas também, e com muita dedicação, com muito cuidado, ajudar as pessoas que vão vir até nós nos próximos anos, que a SBE é extremamente diferenciada. Cada um de vocês que eu estou vendo gente aqui fora de Curitiba, né, que estão no Brasil inteiro, que estão aqui em Curitiba conosco, a gente tem uma grande responsabilidade de seguir com a água espírita. Como foi o Sr. Mauri, totalmente dedicado ao trabalho doutrinário, sejamos nós também. Cada um fazendo um pouquinho, com certeza que a gente pode honrar o exemplo que ele deixou conosco. De estar sempre disposto, ainda que convicto, ainda que positivamente, assertivamente, em torno daquilo que a gente tem como convicção na doutrina espírita, atender essas pessoas e ajudá-las a serenizar, sair de todos esses cenários de dificuldade que o irmão Edson tem bastante bagagem, trouxe, a irmanagem lá do Rio também trouxe outros elementos. Eu tenho certeza que vocês já viram esses casos, né? A gente ainda vai ver mais pessoas assim. Eu esteja bem convicto que vai ser uma por vez, uma de cada vez, uma por mês, 12 por ano, vai vir essas pessoas e a gente vai estar pronto para ajudá-las. É isso que eu queria dizer. É isso. Eu também, nas considerações finais, quero agradecer a todos. E essa condição de estarmos aqui estudando e fazendo a contextualização das obras do irmão Grimm é extremamente importante para que nós possamos fazer essa grande união. Isso que o irmão Leocádio e o irmão Grimm sempre gostou que nós fizéssemos, gostaria que nós fizéssemos, o estarmos juntos, o trabalharmos, o organizarmos, para que a gente aprendesse realmente o conceito de uno, para que essa grande unidade ela se faça presente. E eu vejo isso vejo um pedacinho do professor Mauri na Fátima, vejo no Ivair, vejo em você, Nájila, que coisa maravilhosa essa oportunidade que nós tivemos de estar em contato com ele por diversas vezes, trazendo todo esse conhecimento grandioso do irmão Grimm. E quando eu olho você, Evair e Nájila, que vontade de estar aí com vocês, que vi vocês aqueles dias chorando no meu depoimento ali, e como isso é importante, como isso nos une pela nossa fé, pela nossa busca, aquilo que o irmão Grimm sempre falava, cada um de per si está em busca da sua própria luz, e nós estamos, né? Que nós possamos estar, assim, sempre batalhando por essa luz. Obrigado, viu? Todo mundo. Só lembrar a todos, amanhã nós temos a participação do professor Davi Marangon com a contribuição do irmão Antônio Grimm para a conceituação educacional e pedagógica espírita. Isso. Então estão todos convidados. Estaremos aqui. Obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Um abraço. Um abraço.